O vice-governador Temístocles Filho avaliou a corrida eleitoral em Teresina e criticou alguns institutos de pesquisa. Vamos ouvir o vice-governador Temístocles Filho. Olha, eu acredito que o meu amigo não estava no Piauí na eleição do Rafael. O Rafael estava perdendo as eleições até 10 dias antes das eleições para o doutor Silvio. E nós vencemos com mais de 310 mil votos. Tem alguns institutos, com certeza, que fizeram as pesquisas erradas. Como é que vai ser a de um turno ou de dois, vice-governador? Um turno. Fator liquidado primeiro turno. Olha, isso aí é o povo de Teresina que decide. Como eu conheço Teresina, eu ando, vejo pesquisas, analiso. A nossa chapa é uma chapa boa, com o apoio do Rafael, apoio de Lula, de muitos candidatos a vereadores, um vice-prefeito excelente, que conhece bem a saúde da capital e do Piauí, e o candidato a prefeito, o Fábio, preparado. Como é que vai ser a eleição? No dia a dia, na campanha, como é que o senhor... A eleição se faz como se faz todas as eleições. Você faz reuniões, percorre bairros, grandes reuniões, pequenas reuniões. Você tem que andar, dar entrevista aqui na Cidade Verde, dar entrevista em outros canais de televisão, rádio. É assim que se faz uma eleição. E o MDB, como é que o MDB entra nessa eleição e pretende sair dessa eleição? Meu amigo, o MDB tem um vice do Fábio Novo, aqui na capital. Nós vamos fazer aqui na capital de 4 a 5 vereadores. E no interior do estado nós vamos fazer aí um pouco mais de 60 prefeitos. Governador, o senhor conhece muito bem a capital. O que o senhor acha que pode ser definitivo na eleição desse ano em favor de Fábio Novo? Primeiro, em eleição, quem manda é o povo. Toda eleição, quem manda é o povo. Mas a gente sente, a população de Teresina está com vontade de ajudar, apoiar Fábio Novo. Por isso eu digo sempre, o Fábio vai vencer as eleições entre 55% e 58% dos votos na capital. Comando Geral, FM O Dia. Tássio Cruz, o vice-governador Temístocles, tem experiência com pesquisa, com projeção, está otimista. Colocou aí no mínimo 55% de votos para Fábio Novo. O vice-governador costuma falar pouco, Elias, mas quando ele escolhe falar, ele fala muita coisa. Aí alguns pontos, precisamos destrinchar a entrevista de Temístocles Filho. Primeiro ponto, ele critica alguns institutos de pesquisa que davam, né, um resultado ruim de Rafael Fonteles em 2022. Né? Rafael venceu o Silvio, até com certa tranquilidade no primeiro turno, mas eu discordo do presidente quando a gente avalia o contexto. Fazer uma pesquisa em um município do tamanho de Teresina, com 1.000, 2.000 entrevistados, é um cenário. Agora, você fazer uma pesquisa em um universo de mais de 3 milhões de habitantes, né? Pouco mais de 2 milhões de eleitores, do tamanho do Piauí, com 1.000, 2.000 pesquisados, o cenário é diferente. Isso é inegável. Gosto muito de pesquisa, acompanho muitas das pesquisas, mas entendo que uma pesquisa aqui da capital reflete o cenário com mais precisão. Porém, o que a gente tem visto, e alguns amigos que nos ouvem até fizeram críticas aos institutos de pesquisa recentemente, a gente está vendo uma festa de pesquisas. O Piauí é o estado do Brasil que mais realiza pesquisa. A gente está vendo, Teresina principalmente, a gente está vendo uma festa de pesquisa para todo lado, o que acaba descredibilizando a ferramenta da pesquisa. Pesquisa é muito importante para uma série de coisas, mas o que a gente tem visto aqui é todo dia 2, 3 institutos divulgando pesquisa com os mais variados resultados. Então isso acaba pesquisa ao gosto do cliente. Ao gosto do cliente. A gente tem, por exemplo, uma coisa que me deixa encucado, pesquisa proporcional para vereador. Pesquisa em que 85% dos entrevistados não fazem a mínima ideia de quem vão votar. Qual a segurança que tem numa pesquisa entendeu? Dessa? Então, assim, infelizmente, a ferramenta da pesquisa está sendo vulgarizada junto ao eleitor e perdendo a credibilidade. Mas é o que a gente tem a se ater.
E Temístocles, como você disse, conhece muito bem os números. E se tem um colégio eleitoral que ele conhece e tem experiência, é a Teresina. O MDB, comandado por Temístocles, ele nunca fez questão de comandar o diretório estadual. Sempre ficou com Marcelo Castro e outros grupos políticos. Mas Teresina não, ele sempre comandou o diretório de Teresina. E o MDB sempre esteve ao lado, quase que em toda a sua história, de quem venceu a eleição. Pegaram o doutor Pessoa depois de uma derrota dura no âmbito estadual, fizeram o doutor Pessoa um candidato, levaram o doutor Pessoa até a vitória, com todo respeito ao prefeito que tem o seu trabalho social desenvolvido na cidade há décadas, mas sem o apoio do MDB, dificilmente ele teria chegado à prefeitura. A prova foi a eleição de 2016, que ele estava praticamente só e não conseguiu. Pelo PSD e perdeu para Firmino Filho. Então, Temístocles Filho, o grupo do MDB, fez uma campanha muito bem feita, e conseguiu levar a doutor Pessoa à prefeitura. Eu me lembro aqui de memória, professor Luiz Júnior, vice de Firmino Filho. O MDB sempre esteve ao lado de quem ganhou a eleição aqui na capital por conhecer a cidade, né? Por ter esse conhecimento de Temístocles Filho, também de outros, claro, mas por ter esse conhecimento dele. Então, quando ele fala, é alguém com quem que se tem a ouvir com muita atenção. Quanto aos percentuais, eu acho muito difícil que a gente tenha um dos candidatos, seja eles qual for, com a vantagem tão expressiva. Se a gente fala aí 58... O placar, o resultado deve ser mais apertado. Sim, se a gente fala aí um candidato com 58% dos votos, a gente tem 530 mil eleitores, a gente teria aí praticamente mais de 300 mil votos, o que é difícil de se obter. E se a gente olha para o segundo, a gente teria uma diferença aí de mais de 50 mil votos. Eu acho pouco provável, respeito a posição do vice-governador, mas pouco provável. E quando ele conclui falando sobre o povo, não existe candidato sem o povo. Isso. A gente vê muito candidato aí fazendo acordo, né, pelo interior do estado, acordo com grupo de situação, grupo de oposição. Se o povo não comprar a pré-candidatura, é só nada feito. Uma mera pré-candidatura, então, ou a candidatura. Então, quando ele fala do povo, essa importância, e eu tenho achado uma figura muito apagada e pouco participativa, protagonista da campanha, o candidato a vice, Paulo Márcio. Muito pouco tem atuado, é uma figura que não é político e, quando aparece, é incentivada, apoiada por Temístocles Filho, que foi o principal entusiasta da candidatura dele a vice, principalmente pelo ótimo trabalho feito frente ao Hospital Universitário da UFP. Mas, quando Temístocles fala, necessariamente a gente tem que ouvir, porque ele é muito experiente e conhece muito bem a política aqui de Teresina.